Bom, gente, na aula de hoje estaremos aí fazendo um desenvolvimento sobre hipérbole, acrescentando mais conteúdos, dessa cônica chamada hipérbole, que faz parte da geometria analítica. Nesse vídeo nós vamos mostrar, como é gerada a equação da hipérbole, as equações da hipérbole. Então é um trabalho exigente, Muitas vezes no ensino médio a equação já é apresentada, mas é um vídeo interessante para quem gosta de matemática, quer saber o porquê, dos conceitos matemáticos, as comprovações, para os professores de matemática que estarão aí lecionando a disciplina de geometria analítica e ensinando essa cônica que a gente chama de hipérbole. Então, eu vou inicialmente desenhar, construir geometricamente uma hipérbole. Bom, eu vou até fazer um gráfico aqui grande. Nós vamos aqui colocar deixa eu botar aqui um segmento aqui, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, coloquei, diminuir aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu fiz um segmento onde esse ponto aqui eu vou chamar de A1 e esse ponto eu vou chamar de A2. Lógico que, na medida que eu vou construindo, lá no final eu gero a hipérbole, mas eu vou informando aqui para vocês, o A1 e o A2, eles serão chamados de vértices da hipérbole. Então, só já para dando os nomes, o vértice da hipérbole. Bom, a metade de A1 a 2 e mais... Bom, vamos lá. A metade de A1 a 2, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui eu vou chamar de O. Esse O, tá? Ele vai ser o centro da hipérbole, tá bom? Então, nós vamos chamar de centro da hipérbole. Nós vamos aqui colocar afastado de A2, que é a mesma distância afastado de A1, dois pontos que eu vou chamar F1 e vou chamar F2. Esses pontos estão exatamente no alinhamento de A1, O, A2. Então, no mesmo segmento de reta. Esse F1 e o F2 serão chamados focos da hipérbole. Então, estou aqui representando os focos da hipérbole. Certo? Essa distância A1 e A2, a distância que vai de A1 e A2, tá? Esse segmento aqui, que está exatamente na reta, que passa o A1, o centro, o A2 e os focos, tem um nome especial, é chamado eixo
real. Então, é o eixo real da hipérbole. Então, eu vou chamar eixo real. Tá bom? Então, veja, A1, A2 é o eixo real e nós vamos dizer que esse eixo real, ele tem, né, uma representação duas vezes o A. Então, quem é esse A? Esse A é a distância do zero até A2, que eu vou chamar de A, e a distância do A1 até o zero, ou do zero até A1, que eu vou chamar de A. Então, A1, A2 é A mais A, que é 2A. Tá bom? O F1, a distância do F1 ao F2 é uma distância focal que eu chamo de 2C. Então, F1, tá? Essa distância aqui, ó, de O até F1, ela é C, tá? Isso aqui, né? Vou fazer aqui um segmento. Então, esse pedaço aqui é C e esse carinha é C. Então, a distância de F1 até F2, nós vamos fazer como C mais C, que é 2C. Ok? Muito bem. E agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos traçar uma circunferência onde o centro da circunferência é exatamente o centro O, que eu chamei, vai ser o centro da hipérbole. Então eu vou traçar aqui uma circunferência, tá? Aqui, então, traço a circunferência, está aqui. Quem é o raio dessa circunferência? É C, tá bom? O raio da circunferência, você está vendo que é exatamente essa distância C, né? Coloquei aqui, essa distância aqui é C. O que fazer agora? Nós vamos, perpendicularmente ao eixo real, traçar um segmento de reta que vai da interseção da circunferência até o outro ponto aqui da circunferência, isso aqui fazendo 90 graus. Da mesma forma, em A2, né, no outro vértice, eu estarei também fazendo um segmento de reta. Está aqui. Veja que aqui, exatamente passando pelo O, né, eu tenho aqui um diâmetro, né, aqui, ó, ligando até lá, eu tenho o diâmetro dessa circunferência. O que acontece com esse ponto, com esse ponto? Como eles são equidistantes do O, então é evidente, quando eles caem aqui, né, esse arco é igual a esse, então há uma simetria aqui em relação a esse eixo vertical que está passando pelo O. Então, quando eu ligo aqui, ó, esse segmento que eu estou fazendo aqui, né, ele faz 90 graus com o que nós já tínhamos traçado. Da mesma forma, aqui, tá bom? Esse cara, tá? Ele faz 90 graus e 90 graus. Então, a questão de traçado, alguma falha no desenho, mas isso aqui faz 90 graus. Então, existe um paralelogramo aqui, né? Isso aqui é um paralelogramo, retângulo, porque usamos esses 90 graus, então esse cara aqui é paralelo a esse,
e esse carinha aqui ó, é paralelo àquele. Então é um paralelogramo retângulo. Né? Os lados opostos são paralelos, formando um ângulo de 90 graus. E aí, o que acontece? Eu vou apagar isso aqui e vou apagar isso aqui, deixando apenas esse segmento, que vai ligar esse ponto, está aqui nesse paralelogramo, até esse ponto aqui, ó, que eu vou chamar de B2. Esse B1, B2, né, ele é chamado eixo imaginário. Então, damos nome, eixo imaginário. Então, você tem aqui o B1, B2, o eixo imaginário. Essa distância daqui até aqui, ó, né, quando eu faço isso aqui, ó, estou colocando aqui, ó, essa distância daqui até aqui é B. E essa distância, né, até aqui, né, também é B. Então, veja, daqui até aqui B, daqui até aqui B. Então, o B1, B2, eu posso dizer que ele é 2B, B mais B. Que na realidade é aqui. Eu simplesmente coloquei aqui para dar a medida, mas é esse pedacinho aqui, ó. Esse cara vale B e do O até aqui, ó, vale B. Bom, feito isso, eu vou agora traçar duas retas, né, que serão diagonais desse paralelogramo. Então eu vou ligar, por exemplo, aquele ponto que está lá ao centro, tá? Aqui, por exemplo, eu vou fazer isso aqui. Quer dizer, essa aqui é uma reta que está passando pela diagonal desse retângulo. Da mesma forma, aqui eu vou passar uma reta que vai ser a outra diagonal desse retângulo que nós colocamos. Essa reta, ela é chamada, vou prolongar aqui a reta, tá? Eu vou prolongar mais essa reta, aqui eu vou prolongar mais essa reta, e aqui eu vou prolongar mais essa reta. Vou tirar aqui hipérbole. Vou escrever aqui, ó, hipérbole. Muito bem. Isso aqui, essa reta, ela é chamada assíntota, é uma assíntota, que eu posso chamar de R, tá? Assíntota. E essa aqui também é uma assíntota, que eu particularmente vou chamar de S, é uma reta. Bom, em que consiste nós traçarmos a hipérbole? A hipérbole é uma figura que ela tem o centro não, que ela tem aqui, por exemplo, o A2, esse A2 aqui, ó, que eu chamei vértice da hipérbole. Então é uma curva que ela vai fazendo essa forma aqui e ela vai se aproximando da reta, vai para o infinito, mas ela sempre se aproxima. Ela não toca essa reta e nem corta. Assíntota é exatamente isso, é uma denominação que se dá uma reta, que ela é um divisor de água de duas partes do gráfico, né? Uma parte para cá, se tiver outra parte para lá, mas de modo que as curvas não tocam nessa reta.
Então isso aqui vai eternamente se aproximando de R, tá? Eu vou dizer um acento tá R, e aqui um acento tá S, ela se aproxima. Da mesma forma, aqui embaixo, né? Ela vem, né, fazendo uma curva e vai lá para o infinito, não menos infinito, mas ela vai se aproximando dessa acento. Pelo o A1, que é ali o vértice da parábola, nós teremos também uma situação assim, tá? Isso aqui não é segmento de reta, é curva, tá? Então nós vamos ter uma curva que vai se aproximando da assíntota e o mesmo aqui, olha essa curva aqui, ela vai se aproximando da assíntota R, tá bom? Então, a nossa hipérbole, na realidade, é essa curva que passa pelo A2 e vem se aproximando, tanto superiormente como inferiormente, das assíntotas. E aqui também passa pelo A1 e vai se aproximando das assíntotas, tanto da assíntota S como da assíntota R. Mas você pode estar perguntando o seguinte: poxa, como eu posso fazer essa curva moda sem nenhum critério? Não, existe um critério que nós vamos colocar agora. Então, cada ponto desse da curva, ele tem, para ele estar na curva, ele tem uma lei, né, que nós vamos colocar para vocês, onde, para ele estar nessa curva, ele tem que obedecer essa lei. E que lei é essa? Vamos supor que eu tenho esse ponto aqui, o ponto P. Qualquer ponto, eu peguei o ponto P. Esse ponto P, isso aqui é F, tá? Tá bom. F2, tá? F2 e aqui o nosso F1. Então eu vou ligar esse ponto P ao F1. Eu vou fazer aqui pontilhado, tá? Eu vou ligar até o F1, olha, P, F1. E vou ligar o P até F2. Certo? Eu aqui, para toda questão só de acabar com muitos rabiscos, eu vó tirar esse C, que eu coloquei aqui, sabendo-se que o F2, tá? Eu posso até botar aqui, ó, F2 é igual a O F1, que é C, tá? Então eu tirei para que a gente não tenha. Aqui eu tenho o A, não é isso? Onde eu digo assim, ó, A1 é igual ao O A2, que eu vou chamar de A. Já que, então veja, o A1 é A, o A2 é A, o A1, A2 é o dobro de A mais A dá 2A. Então, ali por uma questão só, né, de melhorar, tirar alguns rabiscos do desenho. Aqui também, isso aqui é B, né, vou tirar para melhorar isso, e aqui esse B também eu vou tirar. Então, com isso, eu digo que o O B1 é igual ao O B2, que eu chamo de B. Tá? Então, esse aqui, o AB1 e o AB2 é B. Então, quando eu faço B1, B2, foi o que eu escrevi aqui. É B mais B, tá vendo lá? Que dá 2B. Bom, então voltando agora, eu tenho um P F1 e tenho um P F2. Esse P pode estar em qualquer ponto dessa curva, né, que está aqui à direita, ou em qualquer ponto dessa curva. Em qualquer lugar da curva que
que ele vai estar, eu vou pegar o P na curva e vou ligar ao F1 e vou pegar o P e ligar ao F2, tanto nessa parte da curva como nessa outra parte. A hipérbole é composta desses dois ramos, então a gente chama isso de ramo. Isso aqui é um ramo da hipérbole, isso aqui é outro ramo da hipérbole. Não existe só um ramo, são dois. Na realidade, a hipérbole é composta desses dois ramos. O ramo que está aqui, particularmente à direita, e o ramo que está à esquerda. Então, o que acontece para que o ponto que esteja aqui seja um ponto que vai, conforme eu vou fazendo esse movimento com o ponto, esse movimento aqui, ó, que eu faço, cada lugar do ponto, que são infinitos, evidente que eu não consigo fazer isso, né, porque são infinitos pontos que vão gerar curva, isso aqui é no eixo do sistema real, então é evidente que cada lugar da curva eu vou pegar o ponto ligar ao F1 e o ponto F2. E a distância do P até o F1, subtraído da distância do P F2, isso tem que ser 2A. Olha, quem é 2A? O 2A é o A1, A2. Tá aqui o A1, tá aqui o A2. Veja só, mas se eu fizesse o contrário, se eu pegasse o PF2, porque aqui o PF1 é maior, desculpe. O PF1 é maior, então eu pego o valor de distância maior, subtraio por um menor, isso aqui dá positivo. Distância é um valor absoluto, é valor positivo, não tem uma distância negativa. A diferença de distância tem que ser positiva. Mas se eu fizesse assim, a distância de PF2, tá, menos a distância de PF1, como esse cara é menor do que esse, a diferença seria negativa. Então, é muito usual e aconselhável que eu use um módulo que faz esse resultado ser positivo, porque aí eu não estou me preocupando, tá, se essa distância é maior do que aquela ou é menor. Não importa, deu negativo, eu boto esse módulo. O módulo disso é 2A, porque 2A é positivo. Certo? Então fica a questão, mas como é que você afirma isso? Só para que vocês vejam que essa é a definição geométrica, mas vejam que isso gerou uma curva, né, que tem um padrão desse tipo, interessante. Então, é uma definição de uma curva. Então, isso não é demonstrado. Definiu-se essa curva com todos os pontos que tem essa definição, que tem essa condição. Então, não existe uma demonstração. Por que você chegou a isso? Agora, aqui você pode ver que há uma verdade, só para que vocês percebam, quando eu pego o ponto P e confundo esse ponto P com A2. Então, imagine que eu pegue esse ponto P agora e coloque ele aqui. Ele aqui está, ele pertence à hipérbole, porque ele está exatamente no vértice da hipérbole. Tá? No vértice da hipérbole. Então, o que eu vou fazer? Esse ponto até o F1. Olha, essa distância toda aqui, ó. Tá? O ponto até o F1. Então, olha só, eu tenho toda essa distância. Depois faço a diferença desse ponto até o foco 2. Então, quando eu pego tudo isso e subtraio isso, veja que esse valor que está aqui é exatamente esse, é igual de A2 a F2 é igual a F1. Então, quando eu pego tudo isso e tiro esse pedaço, eu estou tirando isso aqui, ó. Ao tirar esse pedaço, eu vou ficar só com A1, A2, que é exatamente 2A. Então, é muito interessante você perceber que quando o teu P está em A2, e você aplica isso aqui, você vê realmente que é 2A. Certo? Então, deixando claro que isso é uma lei de geração da curva. Tá? Então, foi criada a hipérbole. Isso, desde a Grécia, você tem
formação de cônicas, e essa lei lá, quando eu falo da Grécia, é a Grécia Antiga, 300 anos antes de Cristo. E aí, essa aqui é a definição do lugar geométrico dos pontos, né, que pertencem à hipérbole. Agora, gente, eu vou mostrar para vocês, tá, uma coisa aqui interessante, que é, eu vou agora, né, para facilitar aqui, eu vou tirar esse que nós colocamos, né, como a definição da curva. Só por uma questão de muito rabisco aqui. Certo? E eu quero agora apresentar para vocês um triângulo retângulo, que é exatamente esse aqui, ó, que é muito interessante aqui, onde isso aqui é um cateto, a hipotenusa que se opõe a 90 graus. Então, esse cateto, OA2, tá, ele tem um valor A. Nós colocamos aqui, ó, em algum lugar. OA2 é A. Seria a metade do eixo real. Agora, daqui até aqui, tá, é exatamente essa medida, OB1. Nós já vimos que OB1 é B, isso aqui é B, ó, metade do eixo imaginário. Então, esse carinha aqui vale B. Tá? Eu vou fazer essa representação aqui com cheio, tá? Então, esse cara aqui, esse tamanho aqui é B, tá aqui. Agora, veja que a hipotenusa desse triângulo retângulo é o raio da circunferência. Então, se eu pegar, olhar aqui, ó, o raio, olhando aqui, é OF2. OF2 é o que a gente chamou de C, que seria a metade da distância focal. Então, ó, olha o raio, olha, traz esse ponto para cá. Olha o raio, OF2. Quem é OF2? OF2 é C. Então, esse carinha aqui é C. C é a metade da distância focal. F1, F2 é a distância focal. OF2 é C, OF1 é C, que é o raio dessa circunferência. Então, existe aqui uma relação, pelo Teorema de Pitágoras, que C ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Certo? E nós aí apresentamos para você, né, essa questão do desenho aqui da representação geométrica. Nós aqui não vamos, porque o nosso objetivo nessa aula é exatamente mostrar para vocês, tá, como foi gerada a equação reduzida da hipérbole, a equação da hipérbole. Particularmente aqui, no sistema cartesiano ortogonal, quando eu vou ter aqui, tá, eu vou fazer aqui um eixo, que é o eixo Y, e aqui eu vou fazer um eixo que vai ser o eixo X. Então, veja que o centro, né, da hipérbole se confunde com o 0,0 do eixo do sistema cartesiano ortogonal XY. Está aqui. Tá bom? Bom. Então, o nosso objetivo, né, voltando, é agora mostrar para vocês qual é a equação dessa hipérbole. Então, a equação da hipérbole, cujo, veja, isso aqui é o eixo real, uma equação da hipérbole cujo centro da hipérbole
cujo centro está no 00 do sistema. E particularmente aqui, ó, o eixo real, veja, você tem o eixo real, que é o A1, o A2, ele está no eixo X. E o eixo imaginário, ele está no eixo Y. Então, o eixo imaginário, B1, B2, está no eixo Y. Então, é isso, e nós vamos mostrar qual é a equação da hipérbole. Então, é isso que nós vamos fazer agora. Então, nós, em aulas que nós já demos, nós mostramos qual é a equação da assíntota, né? Tanto essa assíntota desse ramo, ou melhor, essa assíntota aqui, né? Como essa outra assíntota, equações das assíntotas, nós já falamos de excentricidade, coisas desse tipo, né? Em aulas já dadas sobre hipérbole. Mas quando nós demos essas aulas, nós apresentamos a equação sem mostrar, né, como foi gerada essa equação. Então é lógico que os alunos, quando eles vão fazer o exercício, eles têm que se apoderar das equações, né? Mas é importante aqui, né, se vocês puderem, né, principalmente os professores, aqui uma aula muito direcionada também para professores de matemática, que você entenda como é que a gente chega a essa equação, ou a essas equações. Perfeito? Bom, eu vou apagar aqui, ó, o quadro, tá? Deixa eu fazer aqui, isso aqui tudo a gente já definiu, algumas informações eu vou precisar, mas eu vou precisar apagar para que eu possa aqui desenvolver todo um trabalho algébrico para chegar na nossa equação. Bom, eu aqui, gente, olha só, eu vou começar, né, para que eu gere essa equação, eu vou pegar um ponto P, que pertence à hipérbole, particularmente nesse ramo, eu vou chamar de XY. Por que XY? Porque a variável XY? Porque esse ponto P, ele pode estar em qualquer posição, então ele é um ponto P, vamos dizer assim, volátil, né? Volátil, talvez não seja o termo, mas é um ponto P, né, que pode estar localizado, né, em qualquer ponto que eu queira da hipérbole, tanto nesse ramo como nesse. Peguei ali. E eu sei, agora eu vou voltar àquela condição, que o P F1, né, a distância. Então eu vou escrever aqui, ó, qual é a lei do lugar geométrico desses pontos? Para que ele ocupe seu lugar geométrico, a distância do ponto P até o F1 menos a distância do ponto P ao F2, eu vou botar em módulo, mas já sei até que isso aqui é positivo, e isso vai ser 2A. Perfeito. A partir daí, eu começo a fazer todo o trabalho algébrico, né, usando inclusive conceitos anteriores da geometria analítica. Bom, vamos aqui, muito interessante, eu dizer assim, olha, esse cara aqui que eu chamei de F1, veja que essa distância de OF2, nós apagamos ali, a gente chamou de C. Então, quem é esse ponto aqui? Esse ponto é F2. Então, quando ele está no eixo X, a abscissa é C. E a ordenada, o Y é 0. Como ele está aqui do lado negativo, né, o meu F1, que está desse lado, vai ser menos C. C menos C. E também o Y é 0. Um ponto que está
sobre o eixo das abscissas, o y é zero. Muito bem. Então, eu vou usar exatamente essa fórmula, sendo que aqui, isso aqui é positivo, eu vou tirar um módulo. Então, quem é a distância de P até o F2, ou F1 primeiro? É a raiz quadrada da diferença das abscissas. Então, é x menos c, x mais c ao quadrado, mais a diferença do y menos o zero. Mas quem é o y menos o zero? É y ao quadrado, menos a distância de P até F2, diferença das abscissas. Raiz quadrada aqui, né, que é a fórmula, x menos c ao quadrado. Vamos lá. X menos c ao quadrado, y menos zero mais y ao quadrado, diferença dos y. Como aqui é zero, y menos zero ao quadrado deu y ao quadrado, veja que aqui também é zero, y menos zero deu y ao quadrado. Essa diferença dá 2a. Muito bem. Veja que eu tenho quadrado e quadrado, então eu tenho que usar agora argumentos para que eu tire essa raiz quadrada. Então, é aconselhável, apenas colocando aqui, ó, que eu faça o seguinte, ó, x mais c ao quadrado mais y ao quadrado, eu vou passar isso para o lado de lá. Então muda de sinal. Raiz quadrada de x menos c ao quadrado mais y ao quadrado mais o que estava lá, 2a. Com isso eu quadro e esse cara sai. O de lá não, vai ficar uma raiz quadrada porque eu vou ter o quadrado de uma adição, que seria o produto notável. Mas eu agora vou fazer assim, eu vou levar ao quadrado, né, e vou elevar ao quadrado. Não tem jeito, eu tenho que trabalhar. Matemática é isso, ela às vezes ela exige da gente. Então, quando eu elevo esse radical ao quadrado, eu fico com x mais c ao quadrado mais y ao quadrado, um radical ao quadrado fica o radicando, e do outro lado eu vou usar o produto notável, que é o quadrado desse, vou escrever, ó, x menos c ao quadrado mais y ao quadrado, mais o dobro do primeiro pelo segundo. Quando eu faço o produto, veja, o dobro do primeiro pelo segundo, dobro, 2 vezes 2, 4a. Então eu posso botar assim, 4a raiz quadrada de x menos c ao quadrado mais y ao quadrado. Então eu produto duas vezes esse por esse. Então 2 vezes 2, 4a multiplicado pela raiz quadrada de x menos c ao quadrado mais y ao quadrado. Então é o quadrado do primeiro mais o dobro do primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. 2a ao quadrado, 2 ao quadrado, 4, a ao quadrado. Então cuidado com isso, que é o quadrado de uma adição. Então é o quadrado dessa parcela mais o dobro, o produto de 2 vezes as duas parcelas multiplicadas, mais o quadrado da segunda parcela. Muito bem. E aí, veja que isso aqui sai, porque é o quadrado de uma raiz, então eu vou ter x mais c ao quadrado, mais y ao quadrado, e aqui sai isso, fico radicando, x menos c ao quadrado, mais y ao quadrado, mais 4a, né? Estou repetindo, ó. X menos c ao quadrado mais y ao quadrado, mais 4 ao quadrado. Bom, e aí me parece que é interessante para eu cortar alguma coisa levar esses termos aqui ao quadrado. Então olha aqui,
quadrado do primeiro mais o dobro do primeiro pelo segundo. Então, ao invés de botar 2 vezes xc, eu só vou botar 2cx mais o quadrado de c, mais y ao quadrado. Da mesma forma aqui, ó, quadrado do primeiro, né, menos 2 vezes esse produto, então vou botar 2cx mais o quadrado do segundo, mais 4a raiz quadrada, aqui não tem jeito, eu tenho que deixar, quadrado mais y ao quadrado, mais 4 ao quadrado. Tá legal? Bom, e aí o que eu observo? Olha, esse x ao quadrado, corta com esse x ao quadrado. Esse c ao quadrado, corta com esse c ao quadrado. Não tem mais simplificação, porque esse carinha aqui é simétrico. Então, quando eu passo para cá, ele fica 4cx, certo? Bom, o que eu vou fazer? Eu quero tirar esse radical, certo? Então, eu vou usar o seguinte, olha só. Eu tenho 2cx, está aqui, ó. Esse carinha eu vou passar para cá, muda de sinal, mais 2cx, tá? E aqui eu vou botar o menos, passo para cá, menos 4a2, só para não me perder, tá? E aqui eu tenho o mais y2, né? Mais y2. Engraçado, aqui apareceu mais y2, aqui eu tinha do outro lado o quadrado desse, eu esqueci do mais y2 aqui, gente, olha só, desculpa, olha aqui, ó, x mais c ao quadrado mais y2, aí eu quadrei isso aqui, depois quadrei isso, ó, isso aqui é o quadrado, x2 mais 2cx mais c2, está aqui. Aí esse y ao quadrado está aqui. Do outro lado, ficou o quadrado do primeiro menos o dobro do primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Depois eu não vi isso, já escrevi direto aquilo lá. Então, por uma questão, esse mais y ao quadrado, que esqueci de colocar, eu vou colocar ali, porque faltou. Ó. No segundo membro, ó, faltou y ao quadrado. Então, eu coloquei. E aí é evidente que esse y ao quadrado corta com esse y ao quadrado. Tá? Se eu passar ele para cá, simetria se simplifica. Então, eu não tenho mais aqui o y ao quadrado. Então, eu vou ter 2cx, passo isso aqui para o primeiro membro, dá mais 2cx, passo 4a2 para o primeiro membro, menos 4a2, menos 4a2, e resta aqui 4a vezes raiz quadrada de x menos c ao quadrado mais y ao quadrado. Então vamos só verificar, porque são tantos termos aqui, né? Então ficou 2cx, passo para cá mais 2cx, aqui ficou 4a raiz quadrada de x menos c ao quadrado mais y ao quadrado. Esse 4a2 passei para cá, menos 4a2, para que fique só aqui o radical desse lado para tirar o radical. Muito bem. E aí, olha como é que a expressão está diminuindo. O y ao quadrado cortou com y ao quadrado, o c ao quadrado cortou com c ao quadrado. Isso aqui simplificou. Ganha 2cx somado com 2cx. Botando aqui, ó, o foco 2 é C0, né? Agora, quem é 2cx com 2cx? É 4cx menos 4a2. E do outro lado, 4a, que multiplica raiz quadrada de x menos c
ao quadrado mais y ao quadrado. E como é que eu consigo tirar esse radical? Elevando os dois membros ao quadrado, não tem jeito. Então, nós vamos aqui usar a seguinte regra. Vou pegar os dois e elevar ao quadrado. Certo? Muito bem. Vamos lá. Então, eu vou ter, quem é o 4cx ao quadrado? Quadrado primeiro, 16, 4 vezes 4, 16, C2x ao quadrado, menos o dobro do primeiro pelo segundo. Então, vai dar 2 vezes 4, 8, vezes 4, Gente, veja só, deixa eu aqui, antes de eu colocar, eu acho que eu vou simplificar isso por 4, né? Ó, olha aqui, 2cx com 2cx eu tenho o quê? 4cx menos 4a2, tá? Eu já vou até fazer aqui, para ganhar tempo. 2cx com 2cx dá quanto? 4cx. Eu vou dividir tudo por 4. Dividir por 4, dividir por 4, dividir por 4. Começou a aparecer números grandes, eu prefiro dividir tudo por 4. Então, porque eu posso fazer isso. Aqui é um produto, eu divido por 4, divido por 4, divido por 4. Então, eu vou ter cx menos A2, 4 com 4, e aqui eu tenho tenho 4 com 4, isso aqui no radical, x menos c ao quadrado mais y ao quadrado. E aí, voltando agora, eu quero tirar o quadrado aqui, então eu tenho que levar os dois membros ao quadrado. Certo? Então, o que eu vou fazer aqui? O quadrado desse cara é c ao quadrado, x ao quadrado. O produto eu levo ao quadrado os fatores. Menos o dobro do primeiro pelo segundo. Então, é 2c, vou botar 2x. Eu multiplico dobrando. 2c, em vez de botar x a 2, eu botei 2c a2x. Fiz o produto duas vezes o primeiro multiplicado pelo segundo. Mais o quadrado do segundo, que é A4. Aparece aqui o A4. A2 ao quadrado é A4. E do outro lado, eu tenho um produto onde eu tenho que levar esse cara ao quadrado e o outro fator ao quadrado. Só que o quadrado de um radical, ele aparece, né, só com o... Aqui aparece o radical, né? Então, eu levei o quadrado, ficou ao quadrado, multiplicado por essa raiz ao quadrado, sai o radical e fica x menos c ao quadrado mais y ao quadrado, que é o radicando. Muito bem. Aqui eu vou desenvolver isso aqui, né? Então, vou ficar com c2x2 menos 2c-a2x mais A4 igual a 2, e aqui o quadrado, são produto, quadrado do primeiro, menos o dobro do primeiro pelo segundo, então 2cx, mais o quadrado do segundo, mais o y ao quadrado. Então, eu peguei o ao quadrado vezes, fiz esse produto notável, mais y ao quadrado. E aí eu vou ficar com c ao quadrado, x ao quadrado, menos 2c ao quadrado x mais a4. E aqui eu tenho igual ao quadrado x ao quadrado, multiplicando ao quadrado com esse cara vai dar menos 2c ao quadrado, 2c ao quadrado x, mais ao quadrado, c ao quadrado. Então, fiz um produto, esse por esse, esse por esse, esse por esse, mais y ao quadrado.
A2x ao quadrado menos A2, 2cx mais A2c ao quadrado mais y2, y ao quadrado. O que eu observei aqui? Esse cara menos 2c ao quadrado x, do outro lado igual, quer dizer, simplifico quando eu passo para um lado para o outro, simetriza. É muito interessante agora, né, nessa tomada agora de decisão, que eu escreva tudo que tem x e y no primeiro membro e o que não tem nem x e y no segundo membro, que vai ser o número. Por que isso? Porque, na realidade, a minha hipérbole, quando eu escrevo o segundo membro é 1. Então, é evidente que quando eu estou demonstrando, eu tenho algumas ideias. Então, por que você está fazendo isso aqui? Eu vou pegar C2x ao quadrado, menos, passei para cá, A2x ao quadrado, menos o y ao quadrado. Então, tudo que tem x e y, C2x ao quadrado, menos A2x ao quadrado, passei primeiro membro menos y ao quadrado. E o que ficou no segundo membro? Ficou A2c ao quadrado, esse mais A4, passo para lá, menos A4, A elevado a 4. Então, esse cara aqui ficou e esse carinha passou para o lado de lá. Então, eu deixo tudo que tem x e y no primeiro membro. C2x ao quadrado, menos A2x ao quadrado, menos y ao quadrado. Esse carinha já tinha cortado e ficou do lado de lá A2, ou melhor, A2 C2, que estava aqui, ó, e o A4 passei para lá negativo. Muito bem. Agora, olha, eu vou colocar isso aqui em evidência, né? Então, olha aqui, ó. C ao quadrado, x ao quadrado, menos ao quadrado, x ao quadrado, menos y ao quadrado, igual. Eu vou botar o ao quadrado em evidência. A ao quadrado dá quanto aqui? C ao quadrado, menos A ao quadrado. Porque ó, A ao quadrado vezes C ao quadrado está aqui, menos A ao quadrado vezes A ao quadrado, A quarta. Certo? Muito bem. Agora, aqui aparece C ao quadrado e aqui aparece A ao quadrado. C ao quadrado menos A ao quadrado. Desse lado, porque eu quero simplificar, eu quero arrumar um jeito disso aqui aparecer desse lado. Veja só que interessante aqui, vamos ver. C ao quadrado menos A ao quadrado. Se eu botar isso aqui em evidência, né, quem é que vai aparecer aqui? Quem é que vai aparecer aqui? Vai aparecer o x ao quadrado, porque C ao quadrado, x ao quadrado, C ao quadrado, x ao quadrado, menos A2, x ao quadrado. Então, esse cara aqui, ó, olha o que aconteceu aqui, ó. C ao quadrado, x ao quadrado, menos A ao quadrado, x ao quadrado. Tá? Essa fatoração, ela é possível. Porque olha aqui, se eu botar o C ao quadrado menos A ao quadrado em evidência, eu vou ter, olha aqui, ó, C ao quadrado, x ao quadrado. Está aparecendo aqui, menos A ao quadrado, x ao quadrado. Apareceu aqui. Sobrou o menos y ao quadrado. E do outro lado aparece o A ao quadrado, C ao quadrado menos A ao quadrado. Eu não posso simplificar isso aqui porque o termo não aparece aqui. Então eu não posso cortar esse cara com essa. Existe uma subtração. Bom, eu vou precisar, né? Veja aqui uma coisa aqui nesse desenho, gente, que foi o que eu já tinha escrito.
o eixo real ele está sobre o eixo x. Né? Veja aqui, ó, o eixo real está sobre o eixo x. E o eixo imaginário sobre o eixo y. Tá? Eu vou precisar, né, dessa informação no final para fazer um comentário. Mas eu vou ter que apagar porque o quadro não deu para fazer esse desenvolvimento. Bom, então vamos lá. Vamos continuar. Agora passando para o lado de cá. É interessante, vocês lembram, quando eu agora apaguei ali a hipérbole, podia ter visto na hipérbole. A hipérbole ela tem um retângulo, né, onde esse cara é A, né, esse cara aqui era B, e aqui, que era o raio, era C. Então isso aqui aparece na hipérbole. Se você voltar o vídeo, você vai ver que lá no interior da hipérbole você tem um triângulo retângulo que você diz assim, ó, C ao quadrado é igual ao quadrado mais B ao quadrado do teorema de Pitágoras. Então o que eu vou fazer é tirar esse C ao quadrado aqui, ó, e botar exatamente A ao quadrado mais B ao quadrado. Tirei o C. E botar aqui menos A ao quadrado, que está lá, ó. Tudo isso vezes o x ao quadrado, igual, do outro lado, A ao quadrado. No lugar de C ao quadrado, também vou botar A ao quadrado mais B ao quadrado, menos o A ao quadrado. Então, o que nós fizemos aqui foi substituir o C, que eu sei que o C ao quadrado é o semi-eixo real ao quadrado mais o semi-eixo imaginário ao quadrado, que é o B. Então, foi trocar esse C2 por A2 mais B2. O que acontece com esse A2 e esse A2? Simplifica. Então, eu vou ficar com B ao quadrado, x ao quadrado. Veja que aqui o A2... Sim. Perdão, gente. Veja, tirei o A, menos y ao quadrado. Então, vou continuar aqui. Faltou. Menos y ao quadrado. Que é igual, voltando, o A ao quadrado, C2 é o A2 mais B2, menos A2. Então, tirei o C, coloquei A2 mais B2, C ao quadrado, desculpa, tirei A2 mais B2, menos A2, vezes x ao quadrado, tinha esquecido de botar isso aqui, ó, menos y ao quadrado, coloquei agora, igual ao quadrado, está aqui, vezes C ao quadrado, substituir por A mais B ao quadrado, ou melhor, por A ao quadrado mais B ao quadrado, o mesmo aqui, menos o A2. Aí volto, então, simplifico esse cara com esse, e simplifiquei aqui. Então, ficou quem? B ao quadrado, x ao quadrado, não é isso? B ao quadrado, x ao quadrado, menos y ao quadrado, igual produto de A ao quadrado vezes B ao quadrado. Aqui, gente, uma coisa que eu estou observando, eu cometi um erro, porque aqui na realidade deveria ter aparecido o A aqui, em vez de ser y ao quadrado, deveria ser A ao quadrado e y ao quadrado. Eu vou explicar por quê. Porque quando eu simplifico aqui, vai cortar o B2 com B2, quando eu simplifico esse score, divido para 2B2, vai cortar o A2. Por que que aqui ficou faltando o A ao quadrado? Eu preciso ver. Por que que aqui, no lugar do y ao quadrado,
está aqui. Está aqui. Impressionante. Olha só, gente. Esse A está multiplicando. Veja como é que a matemática é bonita e você erra. E é evidente, conforme você caminha, se você tem esse poder de estar entendendo a demonstração, você vai saber que houve um erro. Olha aqui, ó. Na realidade, o A está multiplicando tudo isso aqui. Ó. Isso aqui vou botar um colchete, onde o meu A está multiplicando tudo isso. Então, o que eu fiz? Eu levei o A ao quadrado vezes tudo isso aqui ao quadrado. Então, saiu o radical, ficou x menos c ao quadrado mais y ao quadrado. Só que isso aqui ó, é meu A multiplicando tudo isso. Então, quando eu levei o A ao quadrado, dá 2. Multiplicando tudo isso, que também vai levar ao quadrado. Que sai o radical, x menos c ao quadrado mais y ao quadrado. Quando eu faço isso, eu vou ter A ao quadrado, que multiplica isso aqui, só que o A ao quadrado do y ao quadrado tem que aparecer aqui, porque esse cara está multiplicando esse termo, e esse A ao quadrado está multiplicando outra parcela. Então, aqui houve o erro. A ao quadrado, y ao quadrado. Aqui, A ao quadrado, y ao quadrado. Passando para cá, aqui, A ao quadrado, y ao quadrado. Aqui, menos A ao quadrado, y ao quadrado. C2 menos A2x2 menos A ao quadrado, y ao quadrado. Voltando, esse cara vezes x2 menos A ao quadrado, y ao quadrado. Aqui simplifica, etc. Fica como? Menos A ao quadrado, y ao quadrado, igual a, simplificou A2 com B2, A2 multiplicado por B2. Então, agora sim, dividindo tudo por A2, B2, nós vamos ter B ao quadrado, x ao quadrado, dividido por A2, B2, menos A ao quadrado, y ao quadrado, dividido por A ao quadrado, B ao quadrado. E do outro lado, A ao quadrado dividido por B ao quadrado, A ao quadrado, B ao quadrado dividido por ele mesmo, deu 1. Veja que esse B ao quadrado cortou com B ao quadrado. E eu fiquei x ao quadrado sobre A ao quadrado. Menos, corto o A ao quadrado com o A ao quadrado, o y ao quadrado sobre B ao quadrado igual a 1. Veja que nós chegamos à equação da hipérbole. Finalmente, nós chegamos à equação da hipérbole. E que hipérbole é essa? Então, veja só. Essa hipérbole é uma hipérbole que está centrada na origem. Tá? Eu vou fazer aqui isso aqui é o centro, desenho aqui de uma hipérbole. Tá? Isso aqui é o A1, isso aqui é o A2, tá certo? A2. Tá certo. Aqui é o A2, existe um foco aqui, que é a distância aqui, existe um foco ali, que eu vou chamar de F1, etc. Então, o que acontece? Essa hipérbole, o eixo, ela está no XY, tá? O eixo real, ele é o eixo X. E o eixo imaginário é o eixo Y. Então, aqui existe aqui vai aparecer aqui um retângulo, lembra disso?
esse cara aqui, o B1, B2, é um retângulo, né, um paralelogramo, etc. Então, o que acontece, né, aqui? O B1, o B2 é o eixo imaginário, esse eixo aqui. Então, quando essa tua hipérbole ela tem os focos, os vértices, o centro sobre o eixo X, sempre, né, é interessante você dizer que aqui, né, o A, que exatamente faz a referência ao semi-eixo real, ao quadrado, em cima aparece o X. Por quê? Porque o eixo real, ou a metade do eixo real, está sobre o eixo X. E veja, e aqui menos, veja aqui o que está ocorrendo aqui. O B, que seria a metade do eixo imaginário, semi-eixo imaginário, ao quadrado, em cima é o Y, porque o eixo imaginário está sobre o eixo Y, igual a 1. Então há uma caracterização aqui, em relação à nossa hipérbole. Se a tua hipérbole, vou usar aqui, ó, se a tua hipérbole fosse assim, então vamos olhar aqui uma nova situação, tá? Olha só, eu tenho, em vez de o A1, A2 estar no eixo X, agora o A1 e o A2 está no eixo Y. Então vamos supor que a minha hipérbole esteja assim, ó. Só para que vocês vejam. O que acontece? Veja, aqui está o O, aqui existe um F1, aqui existe um F2, tá bom? Isso aqui é o A2. E o que mudou aqui em relação a isso? O meu eixo real está no eixo Y. E o meu eixo imaginário, que é esse aqui, ó, imaginário, está no eixo X, que esse aqui é o eixo, né, aquela história do retângulo. Tá? Então esse eixo aqui, ó, é o B1, sei lá, o B1 ou o B1 aqui, o B2, não importa. Esse é o eixo imaginário. Então, nesse caso, né, vai mudar. A demonstração, você poderia fazer toda essa demonstração, só que aqui ia aparecer assim. Ó. Sempre aqui aparece o ao quadrado. Então, vamos formar ali. Aqui é ao quadrado. Aqui uma fração. Sempre escreve assim, aqui é b ao quadrado. E aqui igual a 1. Então, sempre botando uma fração com o denominador ao quadrado, menos outra fração com o denominador b ao quadrado igual a 1. Só que agora, como o meu eixo real ele está sobre o eixo Y, sempre olhando aqui, porque o A é a metade do eixo real, né? O semi-eixo real. Ele está em que eixo? Eixo Y. Então aqui é y ao quadrado. E o B, que é o eixo imaginário, né? No caso o B é a metade, mas o eixo imaginário está sobre o eixo X, então aqui é x ao quadrado. Então mudou, enquanto aqui é x ao quadrado sobre A2, aqui é y ao quadrado sobre A2. Enquanto aqui é y ao quadrado sobre A2, aqui é x ao quadrado sobre A2. Então tem que tomar cuidado nessas situações, porque nas leis da hipérbole, esses denominadores têm que estar aqui, sempre A2 no lado de cá e o B2 do lado de cá. O x ao quadrado é porque o eixo real está sobre o eixo x, o eixo imaginário sobre o eixo y. Aqui, o eixo real, né, sobre o eixo y e o eixo imaginário, né, mas aqui é a metade do eixo, mas faz referência ao eixo imaginário, está sobre
o eixo x, que seria aqui o eixo imaginário é o B1, B2. Sempre lembrando que isso aqui é a metade do eixo, né? O A é a metade do eixo real e o B é a metade do eixo imaginário. E para fechar, né, agora, eu vou pagar só aqui e dizer para vocês que quando você tem uma hipérbole, tá, onde, vou colocar aqui, ó, uma hipérbole, onde, vamos imaginar que eu tenho aqui, ó, o A1, o A2, certo? Eu vou colocar a hipérbole aqui. É mais ou menos assim. O que acontece? Aqui, esse cara aqui é o eixo real. Ele é paralelo ao eixo x. Então, olha só, o eixo real paralelo ao eixo x. Então, aqui existe, tá, o centro, o centro da hipérbole, o zero da hipérbole. Então, eu vou botar aqui como se fosse o zero, x de O. Né? Aqui vai ser o x do O e aqui o y do O. Então, esse ponto é o ponto que é o centro da hipérbole. Então, veja que o eixo real é paralelo ao eixo x. Então, eu vou seguir a seguinte lei. Esse cara estava sobre o eixo x. Né? Veja, está sobre o x. Então, quando eu mudo essa hipérbole, cujo centro está aqui, mas o eixo real ele é paralelo ao eixo x, eu sigo essa lógica. Eu vou botar x, não mais x, eu vou botar x menos o x de O ao quadrado sobre A2, que é A2. Por que A2? Porque o eixo real é paralelo ao eixo x agora. Menos o y de O ao quadrado sobre B ao quadrado igual a 1. Veja que quando o meu x de O e o y de O ele está exatamente no centro do sistema, esse cara é zero, esse cara é zero, e você recai naquilo que estava ali, ó, x ao quadrado sobre A2 menos y ao quadrado sobre A2. Só que agora ele não está mais no zero, zero. Então, isso faz com que a minha equação mude. E se eu tiver, tá, uma forma, agora, tá aqui o eixo x, o eixo y, onde, veja, aqui eu tenho o A1, aqui eu tenho o A2, onde a minha hipérbole, ela tem, aqui é o centro, né? Existe o foco, F1. Eu vou fazer assim, vou fazer mais ou menos assim. Aqui está o A1, vou melhorar esse pouco aí, gente. Fazendo só mais embaixo um pouco. Tá? Então você tem aqui um x, um y, e eu tenho aqui, tá, o A1 e o A2, onde a minha hipérbole, tá, ela tem assim uma cara desse tipo. Tá? Então, veja que o meu eixo real, isso aqui é o zero, né? Então aqui eu tenho o x de zero e aqui eu tenho o y de zero. Então, o meu centro da hipérbole está fora do zero, zero. Só que agora, o meu eixo real, ele é paralelo ao eixo y. Então, recai naquela segunda equação da hipérbole. Então, eu vou ter
A ao quadrado no denominador menos B ao quadrado no denominador igual a 1. Mas o meu eixo real é paralelo ao eixo y. Então aqui y menos o y de O. Então aparece y menos y de O ao quadrado, menos o outro lado, x menos x de O ao quadrado, igual a 1. Certo? Isso, quando o meu x de 0 e y de 0, eles estão exatamente se confundindo com 0, 0, como aconteceu aqui, significa que se esse cara é 0, se esse cara é 0, você vai ter exatamente aquela equação. Y ao quadrado sobre A ao quadrado, x ao quadrado sobre B ao quadrado. Então, é interessante, né, que vocês, a partir do que nós mostramos, tenham conhecimento, né, das equações das hipérboles, né, quando o centro da hipérbole está se confundindo com 0, 0 do sistema, ou quando o centro da hipérbole está fora do 0, 0. Né? E também ter sempre essa colocação. O eixo real, se ele é o próprio eixo x, está aqui. Se o eixo real é paralelo ao eixo x, segue isso que vocês observam que tem uma relação entre esses dois. E quando o teu eixo real ele é paralelo ao eixo y, está aqui, ó, né? Quando está centrado na origem, né, é essa aqui. Então, essas ideias, né, que nós colocamos da demonstração pode ajudar no entendimento, né, da formação, da estrutura das equações da hipérbole. Espero que eu tenha conseguido, né, o meu objetivo e espero que vocês, principalmente professores de matemática, vejam esse vídeo, né, e possam relembrar, né, todos esses conceitos aí interessantes das equações da hipérbole, da geometria analítica. Um grande abraço e até o próximo vídeo.